O meu nome é Pedro Gomes e eu fui convidado para coordenar a experiência piloto em Portugal da semana de trabalho de 4 dias e gostava de partilhar com vocês os detalhes da nossa proposta. 3 princípios essenciais quando falamos da semana de trabalho de 4 dias. O primeiro, sem corte de salário, para distinguir do trabalho a tempo parcial, com redução de horas semanais, para não confundir com a semana concentrada, e sempre com um caráter voluntário e irreversível. Vou começar com 3 exemplos internacionais de pilotos que têm decorrido em vários países. O primeiro tipo de pilotos que tem sido notícia, quer no Reino Unido, Irlanda, Estados Unidos, Canadá, Austrália e Nova Zelândia, tem sido implementado por empresas do setor privado durante 6 meses. Não tem tido o envolvimento do Estado e têm sido organizadas por uma consultora sem fins lucrativos chamada 4Day Global. Foi fundada por Andrew Barnes, um empresário da Nova Zelândia com uma empresa, uma grande gestora de fundos, que implementou a semana de 4 dias, e a consultora o que faz é apoiar outras empresas, quer de forma isolada, quer de forma coordenada dentro destes pilotos, apoiar as empresas na mudança dos processos para implementar a semana de 4 dias. A filosofia deles é a regra do 100-80-100. Os trabalhadores recebem 100% do salário, trabalham 80% do tempo, desde que consigam garantir 100% da produção de bens e serviços da empresa. O foco é sempre na mudança de processos que permita libertar esse dia aos trabalhadores. O segundo tipo de piloto ocorreu na Islândia e foi exclusivamente no setor público. Começou no município de Reykjavik e depois passou a vários departamentos do governo nacional e decorreu entre 2014 e 2019 e foi rodando entre vários departamentos. Reduziram a semana as horas de 40 para 35 ou 36 e envolveu nas suas várias fases diferentes tipos de trabalhador, quer trabalhadores de escritório, mas também trabalhadores por turnos, quer em polícia ou em alguns centros de saúde. Implicou sempre o desenho de uma estratégia para mudança de processos. O terceiro piloto é o que está a decorrer em Espanha. Aí é direcionado apenas para empresas industriais, vai ter a duração de 2 anos e envolve um grande subsídio do Estado, que pode ir até 250 mil euros por empresa. E a ideia não é tanto mudar os processos, mas modernização industrial, compra de máquinas que permitam libertar o tempo dos trabalhadores. Cada um destes exemplos tem as suas vantagens, os seus problemas, mas serviram os 3 de inspiração ao que vamos procurar fazer em Portugal. E o que nós vamos propor é uma experiência de piloto por fases, em 3 fases. A primeira fase, que decorreria em 2023, que é aberta a todas as empresas do setor privado que queiram participar. Vai ser apenas durante 6 meses, uma experiência durante 6 meses, voluntária e irreversível, onde o Estado não vai oferecer nenhuma contrapartida financeira, mas vai contratar os serviços de uma consultora para apoiar a transição. A segunda fase, que iria decorrer em 2024, seria apenas no setor público. Aí seria 1 ano reversível e íamos testar a semana de trabalho de 4 dias. Como no setor público as horas semanais são 35, vamos experimentar quer as 35 horas concentradas, mas também 34 ou 32 horas. E por fim, a terceira fase, que seria em 2025, não vai ser aberta a todas as empresas, vai ser fechada e aleatória, mas com empresas do setor privado. O que é que isto significa? Vamos restringir empresas de certas características, que pode ser geográficas, pode ser por tamanho, pode ser por setor, e depois de restritas, vamos proceder a uma seleção aleatória. E
para conseguir ter estas empresas a participarem no projeto de forma voluntária, vai haver um financiamento elevado para investimento, e vamos ter um grupo de tratamento ao qual é requerido uma semana de 4 dias e um grupo de controle que não implementará nesse momento. E isto vai permitir uma avaliação melhor dos efeitos da semana de trabalho de 4 dias. O importante aqui é perceberem que a passagem para a fase seguinte, para a segunda e para a terceira, não é automática e é condicional a uma evolução satisfatória das fases anteriores e, claro, à especificação dos detalhes, do cronograma e do orçamento, e vai requerer a aprovação da própria equipa, dos parceiros sociais e da Ministra. Para avançarmos para essa segunda fase, a decisão seria em junho de 2023 e avançar para a terceira fase seria em março de 2024. A evolução de um modelo mais simples e com menos custos para os outros modelos que são mais complexos e mais dispendiosos é uma das vantagens desta proposta. Permite uma aprendizagem no processo, portanto vamos aprender com a primeira fase e com a segunda antes de chegar à terceira, e também permite acumular mais informação sobre os resultados dos outros projetos pilotos que estão a decorrer, quer em Espanha, na Comunidade Valenciana ou na Escócia, e claro, permite adaptar às mudanças que podem decorrer na economia. Permite, sobretudo, terminar o projeto antecipadamente, se não houver adesão e sem acumular muitos custos. Sobretudo a terceira fase teria de ser muito mais dispendiosa e desenhá-lo assim permite, se não houver adesão das empresas na primeira fase, então isso já é um indicador que não há interesse da comunidade empresarial portuguesa e, portanto, não vale a pena avançar mais. E, claro, se os resultados não forem bons, a mesma coisa. Portanto, permite, antes de gastarmos muito dinheiro com o projeto, permite ir acumulando esta informação para tomar estas decisões e terminar se for necessário. Eu serei a primeira pessoa, se vir que de facto não há condições para decidir fechar a loja. Por fim, tenta ser universal e representativo da economia. O objetivo final é que a semana de trabalho de 4 dias chegue a toda a gente e, portanto, no desenho geral está assim feito, mas percebemos que há setores onde adotar uma semana de 4 dias quando o resto da economia está a funcionar em 5 é mais fácil e noutros setores que possa ser mais difícil. E, portanto, tem construído estas diferentes velocidades mas o objetivo final é sempre que seja representativo e que chegue a toda a gente que seja interessado. Portanto, os detalhes, não vamos falar aqui dos detalhes da segunda e da terceira fase, porque isso vamos trabalhar e depois seria em junho de 2023 que iríamos explicar os detalhes exatos da segunda fase e depois em 2004 para a terceira. Vou explicar os detalhes da primeira fase, que é o que está pronto para avançar. Portanto, empresas aberta a todas as empresas do setor privado, uma experiência de 6 meses, que ia decorrer na segunda metade de 2023. É voluntária e reversível. Sem corte de salário, com redução, mas com redução de horas semanais, mas aí não vamos dizer que tem de ser para 32, pode ser para 34, para 36 horas em alguns setores, ou 32 horas mais 2 horas para um banco de horas, que tem de ser decidido com mútuo acordo entre a empresa e os trabalhadores. Tem de ser aceite pelos trabalhadores e tem de envolver a parte substancial dos trabalhadores na empresa. Não pode ser só para uns e não para outros. Exceto nas grandes empresas, onde pode ser testado parcialmente. Não vai haver incentivo financeiro, mas o Estado vai contratar uma consultora para assessorar as empresas na passagem, com o foco na alteração dos processos internos
permitam libertar um dia de trabalho aos trabalhadores, mantendo o output da empresa. Aqui, o que é que a consultora vai fazer? Vai, por um lado, dizer como é que outras empresas que têm experimentado a semana de 4 dias fizeram, o que é que elas fizeram, e vai responder àquelas pequenas perguntas que vão naturalmente surgir aos empresários. Será que tem de fechar à sexta-feira? Ou o que é que vai acontecer com as férias dos trabalhadores? O que acontece se eu já tenho pessoas a trabalhar a tempo parcial? Todas essas pequenas, esses pequenos problemas que naturalmente vão surgir, porque vai envolver uma reorganização da forma de trabalhar, a consultora vai apoiar. Nós achamos que a 4-Day Week Global é a que oferece melhores condições, porque é a que tem o know-how, é o que tem é a especialidade delas, mas podemos considerar outras possibilidades. A decisão de não ter incentivos financeiros foi feita porque permite uma avaliação melhor neste contexto da semana de trabalho de 4 dias. Ao oferecer incentivos financeiros, cria um grande problema na avaliação, porque é muito difícil distinguir o que é o efeito da semana de trabalho de 4 dias do que é um efeito de subsídio que naturalmente vai melhorar a empresa. Tem um risco porque, de certa forma, estamos dependentes do interesse genuíno que a iniciativa possa gerar na comunidade empresarial, mas eu vejo isso como uma vantagem porque se a adesão for muito baixa, se tivermos apenas 5 empresas, por exemplo, então isso em si já é um sinal que não há interesse, as empresas não têm interesse em experimentar e, portanto, não vale a pena avançar para a segunda e para a terceira fase. Mas, por outro lado, se a adesão for menor de 40 empresas, a experiência vai decorrer com todas as empresas e a avaliação é feita antes, durante e depois. E vai funcionar como prova de conceito. Ou seja, se funcionar em algumas empresas, podemos dizer que é uma prática de gestão que funciona em certos contextos e podemos tentar caracterizar em que contextos funciona, mas nunca vamos poder dizer que, por causa disto, vai funcionar em todas as empresas do país. Porque existe um problema de seleção, não é um problema, é que as empresas que quiserem participar sem subsídio não representam uma empresa média em Portugal, são diferentes. Mas permite fazer esta prova de conceito. Se houver uma grande adesão, também um outro possível sinal, podemos dividir entre um grupo de controle e um grupo de tratamento. Um grupo de controle em que se apenas fazem o piloto 1 ano ou 2 anos mais tarde e que permita medir os efeitos, melhor os efeitos que tem esta prática. Eu digo que não há subsídios, mas o Estado vai garantir um pequeno financiamento para suportar os custos administrativos adicionais, sobretudo a questão dos inquéritos, para garantir uma alta taxa de participação nos inquéritos. A última coisa que queremos é que os trabalhadores não preencham os inquéritos e, portanto, não podemos perceber os efeitos que teve. O que é que nós queremos avaliar? Os efeitos nos trabalhadores, em termos de bem-estar, de qualidade de vida, de saúde mental e saúde física e o uso do tempo, o que é que eles fazem com esse dia extra. E do lado das empresas queremos medir a produtividade e os custos intermédios, quer de uma forma genérica, quer de uma forma muito concreta. E eu aqui selecionei uma série de artigos de jornais dos últimos tempos sobre problemas que estão a afetar as empresas. 20% de taxas de absentismo na indústria do vestuário e do calçado. Isto tem custos enormes para as empresas. Qual é o impacto da semana de trabalho de 4 dias nas taxas de absentismo? Acidentes de trabalho, outra das estatísticas de Portugal é dos piores da União Europeia. Nós sabemos que as horas de trabalho estão muito relacionadas com acidentes de trabalho e, portanto, será que tem um impacto dos acidentes de trabalho? Burnout. Portugal é outra vez dos países da União Europeia com maior incidência de burnout e, de acordo com um relatório da Ordem dos Psicólogos,
custam 3,2 mil milhões de euros anualmente às empresas. Qual é o impacto no burnout dos trabalhadores? Muitas empresas estão a sentir esta pressão dos custos de energia, que vai piorar no próximo ano. É outra das dimensões que empresas que têm experimentado a semana de trabalho 4 dias verificam, que reduz os gastos com energia. E, claro, o problema que tem afetado o turismo e um pouco por todos os setores da falta de trabalhadores, dos problemas de recrutamento, que todas as empresas que experimentam a semana de trabalho 4 dias dizem que não têm nenhum problema em recrutar trabalhadores. E, portanto, são estes índices concretos que nós queremos ver os impactos. Do lado dos trabalhadores, queremos ver se há gastos, se há poupanças noutras áreas, por exemplo, em deslocações casa-trabalho, portanto, gastos em combustível, mas também queremos ver o tal uso do tempo. Muitas notícias que Portugal tem um baixo consumo cultural, 61% dos portugueses não leram um único livro, ou não fazem exercício físico, e em todos estes inquéritos a falta de tempo surge como uma das principais razões. A mesma coisa somos dos países onde se passa menos horas com os nossos filhos diariamente. Qual é o impacto que tem nos trabalhadores e nas suas famílias a semana de 4 dias? Portanto, são estas as duas dimensões que queremos estudar. Vamos ter inquéritos antes, durante e depois, que vão ser comparáveis com os outros pilotos internacionais, mas desenhados de uma forma que permitam cruzar os dados com as bases de dados oficiais. Não queremos que seja um processo de avaliação fechado, seja feito apenas por nós. Vamos abrir a equipas de investigação nacionais que tenham propostas concretas. Nós gostávamos de poder avaliar os padrões de sono ou teste de stress com saliva, mas não temos o know-how, mas vamos abrir a propostas de equipas de investigação nacionais que queiram participar connosco, portanto, acrescentando outros módulos aos inquéritos, ou havendo com trabalhadores essa abertura a vários outros tipos de testes. Idealmente, nesta primeira fase, se tivermos muitas empresas com um grupo de controle e tratamento, permite uma avaliação melhor dos efeitos, mas estamos preparados para não ter, lá está, porque vai depender do interesse que surja das empresas. Como é que, em termos de cronograma, durante os próximos 3, 4 meses, portanto até janeiro, vamos abrir a manifestação de interesses de empresas, vamos ter várias sessões de esclarecimento, onde as empresas podem vir com queiram saber mais de como é que vai funcionar. Em fevereiro, vamos ter um processo de seleção de empresas, depende, lá está, este é um ponto de interrogação, depende de quantas empresas quiserem participar e em que moldes. E depois a fase mais importante não é o piloto em si, mas é a preparação do piloto. Vão ser 3 meses, de março a maio, onde vão decorrer várias workshops, onde vai de facto ter de existir um trabalho, quer da gestão, em conjunto com os trabalhadores, para pensar como é que vai ser a implementação no contexto da empresa. Não vou ser eu a dizer, não vai ser a consultora a dizer, a consultora vai dizer como outras empresas fizeram, mas cada caso é um caso e vai ser esse esforço tem de ser feito conjuntamente entre os trabalhadores e as empresas para a mudança do processo. E é precisamente nesse esforço que vão nascer os ganhos de produtividade que nós esperamos que existam com a implementação da semana de 4 dias. O piloto em si, portanto, os 6 meses vão decorrer entre junho e novembro, com um mês extra de reflexão, um mês de dezembro, para que a empresa possa decidir o que é que vai fazer, se mantém este formato para 2024, se volta atrás para a semana de 5 dias, ou se aprendeu qualquer coisa que querem mudar e uma outra forma de organizar o trabalho. Nós, a partir daí, não teremos nada a dizer.
será uma decisão das empresas e, naturalmente, reversível. Portanto, o normal será voltarem à organização que teriam antes. Vamos ver se há algumas que, de facto, preferem esta forma de organizar o trabalho. Em paralelo, os projetos de investigação, vamos abrir a tal propostas exteriores de equipas nacionais, também até janeiro, e depois teremos o primeiro inquérito em fevereiro, e depois outro inquérito em setembro para o uso do tempo dos trabalhadores, um inquérito final em outubro, que vai coincidir com o relatório único, e depois um inquérito em fevereiro, portanto, um ano depois do inquérito nacional, para saber o que é que aconteceu na empresa e aos trabalhadores. A equipa externa, vamos, portanto, trabalhar com o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. Apenas vamos a contratação de duas pessoas, portanto sou eu sou Pedro Gomes, professor associado em Economia na Universidade de Londres, em Birkbeck. Tenho o doutoramento da London School of Economics em Economia em 2010 e publiquei o livro Friday's the New Saturday, foi publicado em inglês e depois traduzido para português, onde explico porque é que eu acho que a Semana de Trabalho de 4 dias é uma melhor forma de organizar a economia no século XXI. Comigo vai estar a Rita Fontinha. Ela é professora associada em Recursos Humanos na Handley Business School e é responsável pelo grupo de investigação em flexibilidade do World of Work Institute. A Rita foi coautora de um estudo de investigação, de um inquérito sobre a Semana de Trabalho de 4 dias como prática de gestão a várias empresas e trabalhadores no Reino Unido. Portanto, enquanto eu sou mais macro, a Rita é mais especializada em recursos humanos, portanto, com muito contacto com as empresas. O contrato ia ser feito não connosco, mas com as nossas universidades, para libertar um dia um dia por semana do nosso tempo para esta coordenação e este envolvimento. O contrato seria para o próximo ano, 2023. O orçamento, nós queremos para esta primeira fase que fica abaixo de 500 mil euros, que comparado, por exemplo, com 10 milhões do projeto espanhol, achamos que temos atenção aos custos para esta primeira fase. Vamos aprender e vamos ver depois se vale a pena então passar à segunda e à terceira fase. Sobretudo a terceira fase vai ser muito mais cara. Por fim, queria apenas fazer umas considerações do que é ser bem sucedido neste piloto. A única coisa que é importante é conseguir avaliar os efeitos dos trabalhadores e nas empresas com credibilidade. Essa é a parte principal. Não é ter uma grande abrangência, chegar a maior número de pessoas ou maior número de empresas, não. É, de facto, fazê-lo numa pequena escala, mas de uma forma que possa ser avaliado os impactos. Se nós pensarmos em termos genéricos, que eu acho que é um erro, mas é muito hábito dos economistas, se houver uma redução de 40 para 32 horas semanais, a produtividade por hora tem de aumentar 25% para manter a produção. Ora, ser bem-sucedido não é preciso que chegue a 25%. Imaginem que a produtividade por hora aumenta apenas 20, ou 15, ou 10. Eu acho que o importante é que consigamos chegar a um número e que pode ser diferente para diferentes setores. De qualquer das formas, mesmo 10 ou 15%, digam-me outro tipo de medida que consiga aumentar a produtividade por hora nestes valores. Depois, tendo um número que seja credível, qualquer que ele seja, o que eu espero é que possa adicionar uma outra dimensão, para além do salário, na negociação entre parceiros sociais. Mas o importante mesmo é conseguir avaliar com credibilidade, e eu acho que este projeto está desenhado de uma forma conservadora, eu gostava de ter o apoio de todos na condução deste
projeto. Muito obrigado.